Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay. E o que é necessário para refutar o Fábio Sabino? Você pode olhar e falar assim: Adolfo, como é que é? Você faz uma live com o cara, traz o cara pro seu canal e tal, e agora vai ensinar a refutar o Fábio Sabino? Mais ou menos. Brincadeira, gente. Uma das coisas que eu percebo que as pessoas tentam refutar o Fábio Sabino e tal, alguns refutam, outros vão por um caminho da questão pessoal. Só que e muitos vão pela questão pessoal. Ah, porque o Fábio Sabino é um desigrejado. Ah, porque o Fábio Sabino não é mais cristão. Ah, porque o Fábio Sabino é rancoroso com a religião. Cara, eu particularmente não acho que ele seja hoje, ele tenha rancor com relação à religião. O Fábio Sabino que eu converso hoje, em 2020, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, eu sinto que ele não tem rancor com a religião mais. Não tem. Isso aí é uma cicatriz que ficou no passado. Talvez no passado fosse assim, né? Até chamaram ele de exegeta dos desigrejados. Eu casco o bico de dar risada. Mas, particularmente, para refutar o Fábio Sabino, a gente tem que ter em mente uma coisa. Atacar a pessoa não adianta. Atacar ele não adianta. Falar assim: olha, Fábio Sabino, você não entende nada de Bíblia. Eu vou usar um exemplo que aconteceu foi muito engraçado. Em meados de 2012, 2011, eu não estudava grego, tá, gente? Eu não estudava grego. Eu comecei a estudar grego em 2012. Na metade de agosto pra frente, eu comecei a estudar grego em 2012. E antes disso eu não estudava, só que aí você ligava no YouTube, só dava Sabino. Você procurava grego, não dava 2D de teologia, dava Fábio Sabino. E aí, cara, você olhava pros vídeos dele, ele dando explicação, você fala: como é que a gente responde isso? Eu não sabia grego, cara que... Aí um dia eu falei com um amigo meu, conversando com um amigo meu que assistia bastante vídeo do Fábio Sabino também, né? Acho que assiste até hoje, mas assistia mais. Ele falou assim: ó, o Fábio Sabino tá errado nisso, 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 nisso. Aí eu olhei pra ele e falei: por que você não grava um vídeo refutando ele? Aí ele respondeu pra mim: porque eu não sei grego. O cara sabe, né, velho? Imagina, eu vou lá, gravo um vídeo, o cara vai lá e responde eu no grego. Ele não tem como eu contrapor. Eu não sei grego. E isso foi um despertar pra mim, tá ligado? Foi um despertar. Porque já era uma época que eu já estava estudando, buscando, né? Foi Pedro Apolinário que me convidou ao estudo do grego. Mas foi um estralar isso. Foi um estralar de falar: ah, entendeu? Mas não é assim, para refutar ele não é simplesmente falar que o cara tá errado e pronto. Falar que o cara tá errado não é fácil. Tem muitas pessoas que chegam pra mim e falam assim: Adolfo, você tá errado no que você tá falando aí. Tem bastante gente que faz isso. Mas, dependendo da argumentação da pessoa, não condiz com a realidade. Entendeu? A pessoa só fala que eu tô errado, pronto, acabou, que eu faço parte de uma seita herética e não sei o que. Não adianta, isso aí não adianta. Isso aí, esse tipo de pessoa bloqueia e pronto. Entendeu? Agora tem pessoas aqui que vêm, discordam de mim, cara, com uma argumentação, ó, dá até gosto, cara, de ver, cara. Eu fico orgulhoso de ver o comentário de vocês. Tem comentários assim, cara, que eu... excelente. Mas, então como é que devemos tratar, então, tirando o foco de mim, indo para Fábio Sabino, como é que devemos tratar, então, o Fábio Sabino? Primeiro, para a gente querer trabalhar para refutar o Fábio Sabino, nós temos algumas coisas. Não a pessoa, mas a argumentação dele. No que está enquadrada a argumentação do Fábio Sabino? Ele segue o método histórico crítico. Então, quem for dialogar com o Fábio Sabino tem que entender isso. Primeiro ponto, ele utiliza o método histórico crítico. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta para ele que me perguntaram: o Fábio Sabino, ele crê... Como é que é? Ele crê que foi Moisés que escreveu o Pentateuco ou não? E eu perguntei pro Fábio Sabino, e o Fábio Sabino falou: já tem vídeo meu falando sobre o assunto, Adolfo, mas eu particularmente creio que foram vários autores que escreveram o Pentateuco, por exemplo, e não foi um autor só, apenas Moisés. E isso é uma questão de pessoas que seguem o método histórico crítico. O Fábio Sabino, ele segue o método histórico crítico. Só que a gente tem que quebrar isso. Eu particularmente não tive, ainda não tenho cabedal suficiente intelectual e não li obras o suficiente para poder refutar essa questão do método histórico crítico. Eu não sigo ele. Tem algumas obras que seguem por essa linha, que acompanham, se fundamentam nessa argumentação. Conheço muitas pessoas que também estudam
por esse caminho, mas eu particularmente não sigo esse método. Né? Por quê? Porque é um método que ele trata a Bíblia apenas como um documento histórico. E é justo e é honesto fazer isso. Eu, como historiador, tenho que fazer isso também. Tá? Porém, para um estudo devocional já não serve. Entendeu? E o Fábio Sabino ele utiliza esse lado, ele vai por esse caminho, ele vai pelo método histórico-crítico e ele trata apenas a Bíblia apenas como um livro literário escrito num dado momento da história e pronto, acabou. Né? E aí vai ter teorias, olha, não foi Moisés nem sequer existiu, você vai ter várias argumentações. Então o Fábio Sabino segue por esse caminho. Então primeiro você tem que entender isso, ele segue por esse caminho. Segundo, ele não é mais cristão. Então, chamar, por exemplo, o Fábio Sabino de herege, particularmente, é a coisa mais tosca, porque nem mais parte faz ele da seita cristã. Nem mais ele é cristão. Ele não segue mais por esse caminho. Entendeu? Devido ao estudo do método histórico-crítico. Então, para trabalhar com o Fábio Sabino, ou para querer refutar ele, você tem que bater no método histórico-crítico. Você tem que conhecer o método histórico-crítico e bater nele. É a primeira coisa que tem que ser feita. Né? Para entender a metodologia do Fábio Sabino. Perguntinha básica. Como é que você vai fazer isso? Eu não tenho a mínima ideia. Porque se você pegar grandes faculdades do Brasil e do mundo, utilizam o método histórico-crítico. Então, às vezes o Fábio Sabino faz uma conclusão lá que para você é louca, só que se você vai... É louca mesmo. Você fala, mano, que absurdo é isso que ele está falando. Só que se você vai na metodologia que ele utilizou, é real. Tá é metodologia científica. Não estou falando que tudo que ele fale seja científico, isso, aquilo. Não. Mas boa parte da argumentação que ele utiliza, ele vai pelo método histórico-crítico. Entendeu? O que a gente vai discordar é a conclusão, mas o que você vai ter variação é na conclusão do Fábio Sabino, na conclusão dele. Mas a metodologia que ele utiliza é utilizada em seminários teológicos. Entendeu? Já começa por aí. Entende? Então, por exemplo, o cara ele vai analisar Ezequiel 28, verso 19, Isaías 14, verso 12, ele não vai olhar com o pensamento eclesiástico, ele vai olhar para o texto, o que o texto está dizendo? Opa, ele é uma narrativa do período lá, do período que se refere ao rei de Tiro, no ano dos 600 a.C., no ano 300 a.C., e por aí vai trabalhar a questão literária do negócio, porque o método histórico-crítico trabalha dessa forma. Conclusão, eu não vejo no texto que se refira a Satanás. O cara escreveu uma dissertação de mestrado sobre o assunto, e aí, vai encarar? Tá entendendo? Então não é tão simples assim. Você tem que bater no método em que ele trabalha. E não é tão simples isso. Veja que eu estou falando aqui, primeiro porque eu não sou especialista na área e tal, mas eu estou só trazendo uma luz. Ok? Segundo ponto, que é extremamente importante. Você quer, eu vou refutar o Fábio Sabino. Primeiro você vai ter que saber grego. Grego ou hebraico. Bem, tipo assim, você domina bem grego, mais ou menos o hebraico. Você domina bem hebraico, mais ou menos grego. Tá? Próximo ponto, vai ter que ler inglês. Ler inglês tranquilamente. Você tem que ler, você tem que ter obras em inglês assim como você tem obras em português. É extremamente importante. Por quê? Porque muitas das obras que ele cita estão em inglês. Então, o cara vai querer, eu vou lá refutar o Fábio Sabino e ele mal em inglês. Entendeu? É fácil falar que o cara está errado. É fácil falar que o cara é herege. É fácil. É fácil. Mas pegar e bater de frente com ele, aí fica difícil. Aí às vezes fica difícil. Entende? Fica difícil. Então por isso que eu estou gravando este vídeo aqui. Já tem um outro vídeo meu que eu falo o que eu penso sobre o Fábio Sabino. E não mudou. Entendeu? Não mudou. Não sei como que ele vai reagir depois de ver esse vídeo aqui. Mas falar que ele é herege é fácil. Falar que ele não sabe nada é fácil. Mas bater de frente com ele dentro da metodologia que ele se propõe, daquilo que ele se propõe a falar, às vezes é difícil.
Tem coisa que eu não concordo, cara. Falar que Daniel era gay, pelo amor de Deus, né, mano? Aí falou demais, né, cara? Mas tudo bem. Né? Eu até tava conversando com um rapaz, ele falou assim, não, Adolfo, ele falar lá que partenos, isso, aquilo. Eu falei, velho, analisa o contexto que a palavra era usada. Olha dentro da Bíblia. Tá entendendo? É fácil. Quando você não entende o assunto, achar que ele está falando besteira. Mas olha lá pro texto. Como é que você vai lidar com o texto? Entendeu? Basicamente isso. Então, você vai ter que conhecer o método histórico crítico e trabalhar em cima do método histórico crítico. Ou criticar o método histórico crítico. Porque essa é a metodologia utilizada por Fábio Sabino essencialmente. Segundo, saber grego e hebraico. Terceiro, ler inglês. Pelo menos inglês. Ah, cara, você tendo isso, eu acho que você já consegue começar a fazer um bom diálogo com ele. Mas, a partir de agora, se você começar a se projetar para falar assim, eu vou refutar Fábio Sabino, eu acho que você vai levar pelo menos uns 6 ou 7 anos. Uns 6 ou 7 anos. Sério? Parece que eu tô brincando, né? Mas é. Entende? E basicamente gira em torno disso. Né? Basicamente gira em torno disso. Um outro ponto que você vai ter que bater bem é conhecer o método exegético. Conhecer o método exegético. Metodologia exegética. É bom ter algumas obras de exegese contigo, estudar elas, ler elas, praticar a exegese. Por quê? Porque estamos falando de um cara que ele já escreveu uma tese de mestrado de 100 e tantas páginas. Então eu vou lá sentar aqui e vou gravar um vídeo refutando o Fábio Sabino em 10 minutos, em 15 minutos, sendo que o cara, para falar de um assunto, ele já escreveu 100 e tantas páginas. Se o cara, discordo de você, Fábio Sabino. Aí o Fábio Sabino fala, tá bom, eu tenho um livro escrito sobre o assunto. Aí ele mostra lá 300 páginas. Tá entendendo? Então, você pode até discordar da conclusão dele. Eu, particularmente, discordo de muitas das conclusões dele. Entendeu? Eu discordo, particularmente discordo. Mas discordar é natural. Tem pessoas que vocês discordam de mim, então. Entendeu? Discordar é natural. Da conclusão. Mas, se quer bater na conclusão dele, você tem que bater pelo princípio. Método histórico crítico, grego, hebraico, pelo menos inglês. Pelo menos inglês. Entendeu? E aí a gente já começa a ver que por esse nicho do que eu estou falando, você já reduz a quantidade de teólogos de WhatsApp e de YouTube a um nível muito baixo. Né? Tipo assim, você tem lá 1000 teólogos no YouTube gravando vídeo de teologia, aí você põe esses princípios básicos aí de conhecimento, os caras, você já reduz para quase zero. Eu digo assim quase zero, né? Mas de 1000 você vai reduzir para uns 50, 40, 30. Né? Tô pegando aqui, né? Tem mais pessoas que entendem de grego, de hebraico no YouTube e tal. E você vai ter que conhecer muito bem de exegese, porque exegese, como eu já disse, não é uma coisa simples. Não é um método simples. Cara, eu tenho uma live com o Ezequiel Gomes aqui falando sobre exegese. A gente falou sobre teologia bíblica, né? Teologia bíblica e teologia sistemática. E tem um outro vídeo que é Exegese, a treta é nosso compromisso, Ezequiel Gomes, uma live de 2 horas no canal Sagat Lepirato Barbarral. Não é uma coisa simples de trabalhar, entendeu? Você tem obras e obras de 800, 900 páginas só sobre exegese, entendeu? Então, conhecer a exegese, não é vídeos de 10 minutos que são exegese, não é querer debater ao vivo com ele que é exegese, isso aí não é exegese. Exegese é você pegar e escrever, dissertar metodologicamente em cima de um texto, metodologicamente. Como assim, Adolfo? Você vai pegar o texto que você quer debater, argumentar em cima da palavra, da perícope. Você vai delimitar ela essencialmente, você vai fazer a tradução dela, você vai fazer análise de contexto histórico, análise de narrativa, você vai fazer umas trocentas coisas, uso de palavras, palavras-chave e em outros versos, você vai fazer um bando de processos e você tem que dominar isso. Para conseguir fazer o quê? Dialogar com o Fábio Sabino e talvez, se você achar que ele está errado, né, se você acreditar que ele está errado realmente, conseguir fazer isso. Mas não é em vídeo, muitas vezes. Vai ter que ser em artigo por escrito. Escrever talvez vai ser bom,
Escreva aí um livro sobre exegese, pô, será de grande valia, né? Escreve aí escreva livros relacionados, contribuindo para com a teologia brasileira, né? E aí você para e pensa assim, fala, cara, se eu for fazer tudo isso que o Adolfo está falando, eu não vou ter tempo para ficar refutando o Fábio Sabino. Eu não vou ter tempo, cara, porque eu vou ter que passar os próximos 10 anos da minha vida estudando e escrevendo. É isso aí, cara. Por que eu não gravo vídeos analisando? Eu ainda pretendo fazer isso, eu vou fazer isso futuramente, mais pra frente. Pretendo fazer um debate com o Fábio Sabino também. Agora vocês entendem, porque eu tô há 4 anos no YouTube e não gravei nenhum vídeo batendo de frente com o Fábio Sabino. Por quê? Porque eu ainda estou estudando, cara. Enquanto eu, em 2011, assistia os vídeos dele, via os vídeos dele, ele falando sobre grego e hebraico, eu nem tinha começado a estudar ainda. Entendeu? Então, basicamente é isso aí. Então eu vou discutir com um cara que já... Gostando ou não, já dá aula de grego, de hebraico há mais de 300 anos, é formado na USP, isso e aquilo, pra bater de frente, ou pra eu, não tô falando de outra pessoa aqui não, cara, pra eu, Adolfo Clary, bater de frente, cara, eu vou ter que comer um pouquinho mais de arroz e feijão. É a mesma coisa que eu querer discutir hebraico com o Sérgio Monteiro, né, mano? Pô. Até no grego, se eu for discutir com o Sérgio Monteiro, eu tô no topo. Eu queria discutir teologia e grego e exegese com Augusto Vailate, pelo amor de Deus, né, meu? Pelo amor de Deus, eu tenho que saber o meu lugar, né? Entendeu? Então, é outro nível. Esses caras que eu estou mencionando são outro nível de pesquisa, é outro nível de estudo. E quem quer chegar nesse nível de estudo não vai ter tempo de ficar criticando o cara. Entendeu? Primeiro, você não vai ter coragem. Segundo, você não vai ter tempo. Eu, particularmente, não tenho tempo. Coragem? Tenho coragem. Mas ainda acho que, particularmente, não é minha hora ainda de falar, olha, Fábio Sabino, eu vou analisar esse vídeo seu aqui e vou discordar de você nisso, nisso e nisso. Tem vídeo que eu já olhei e falei, olha, meu, não fui com a cara desse vídeo. Né? Mesmo estudando um pouco de grego e tal, mas é que hoje eu olho e falo, não, mas peraí, ele fez uma análise daquela perícope. Ele não analisou todo o contexto do Novo Testamento. E aí são diferentes. Por quê? Porque ele está fazendo uma análise exegética daquela passagem. Então, existem certos passos a serem seguidos, certas abordagens a serem seguidas. Entendeu? Vocês estão entendendo a complexidade que se é? Né? Até no meu canal aqui, muitas pessoas evitam de bater de frente, porque falam, pô, cara, você estuda grego, você está aí falando de crítica textual, posso até não concordar com certas conclusões suas, mas, pô, vamos sentar e vamos dialogar, cara, vamos aprender. Entendeu? E assim, quando a gente para estudar, a gente não perde tempo criticando e falando mal. Pô, fico triste, né, mano? Pô, Fábio Sabino, cara, vai lá, grava uma porrada de vídeo falando sobre diversos assuntos, né? Criticando, batendo de frente com o que a igreja tem defendido, né? Com o que as igrejas têm defendido. E eu fico triste, particularmente, fico triste. Mas não é, alguns assuntos que ele trata, ou muitos assuntos que ele trata, não é só ele que defende isso. Você vai no campo acadêmico e você tem essa discussão. O problema é que nós estamos acostumados a pensar dentro da igreja. Eu mesmo, num grupo de irmãos da igreja, eu peguei um texto, mandei para eles e falei assim, gente, o que está escrito aqui? Irmão, teve gente que falou, você está dizendo isso? Não estou dizendo isso. O que está escrito aqui? Como é que você explica isso? Não, porque não sei o quê. Não, pera, velho. Eu não estou dizendo nada. Eu tirei uma foto do texto. Você já leu esse texto? Não, cara, fica de mimimi. Então, às vezes a gente tem que pensar além daquilo que a nossa igreja tem ensinado pra gente. Não estou falando para você concordar com o Fábio Sabino. Agora eu vou concordar com o Fábio Sabino. Não estou pedindo para você concordar. Você tem que ser bem crítico e cético com relação a Fábio Sabino. Mas assim, fácil eu dizer que ele está errado em tudo ou simplesmente chamar ele de herege, não é o caminho. Não é. Sinceramente, não é o caminho. Não é o caminho. Eu percebi isso
Quando eu tive amigos próximos meus, né, pelo menos um amigo meu que eu falei, meu, grava um vídeo refutando o Fábio Sabino. Ele falou, não, velho, eu não sei hebraico, não sei grego. Então a gente às vezes tem que focar naquilo que é importante. Entendeu? E como eu disse pra você, se você tiver interesse em refutar o Fábio Sabino, e aí a partir de agora, segundo o que eu disse, você vai levar pelo menos mais uns 10 anos. Mais uns 10 anos. Eu, tempo atrás, cheguei pro Fábio Sabino e falei, ó, Sabino, eu quero fazer um debate com você sobre questão de Novo Testamento, manuscritologia, eu quero fazer, cara. Mas pra mim conseguir conversar contigo, vai lá uns 3 anos ainda. Vai mais uns 3 anos pra fazer um diálogo legal. E nem dizer que eu vou ganhar, ou isso, não, pra não passar vergonha. Simplesmente pra não passar vergonha. Entendeu? Então, é isso que eu tenho a dizer, entendeu? Por isso que eu sempre convido vocês, estudem grego, cara. Estudem hebraico, né? Estudem exegese, conheçam exegese, hermenêutica, conheçam mais profundo de teologia. Porque, cara, isso aí é a mãe, cara. Isso aí é a mãe da interpretação. Não adianta você querer interpretar texto sem conhecer grego, sem conhecer hebraico. Não adianta você querer refutar o Fábio Sabino sem ter um bom domínio nessas línguas. Eu tenho um conhecimento mais ou menos de grego. Um conhecimento muito básico de hebraico. Não é básico mesmo. Entendeu? Então, a gente tem os níveis de pesquisa. Aprofundem o nível de pesquisa de vocês. Pra depois a gente querer falar assim, olha, eu vou bater de frente com o Fábio Sabino. Eu vou bater de frente. E não é só ele. Várias outras pessoas. Várias outras pessoas. Entendeu? Adianta eu querer, vamos lá, eu tô por fora dessa discussão de calvinismo e arminianismo. Adianta eu querer discutir calvinismo com Iago Martins? Vou discutir calvinismo com Nascido de Novo? Não adianta, mano, não é minha praia. Eu vou discutir arminianismo com Vailate? Pô, ele tá anos luz na minha frente. É outro nível de pesquisa, é outros 500, é outra pesquisa, entendeu? Eu vou discutir arqueologia com o Rodrigo Silva. Pô, mano, vamos gravar um vídeo refutando. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que saber o nosso lugar. E é isso. Eu vou terminar esse vídeo falando aquilo que eu sempre falo, cara. O Fábio Sabino, ele é um convite a gente estudar mais. Um convite. Diante do que eu tenho falado aqui, cara, não é passação de pano não, cara. Tô passando um paninho aqui não. No Fábio Sabino. Mas pela maneira que eu tô falando, que eu quero dizer pra vocês, é um convite a vocês estudarem e conhecerem mais sobre a Bíblia. Entendeu? E terem maturidade para poder, pelo menos, falar, olha, não, eu não concordo com o Sabino. Eu não concordo com o Adolfo. Eu não concordo com o Sérgio Monteiro. Eu não concordo com o Augusto Vailate. Eu não concordo. Entendeu? É isso aí, cara. Tamo junto. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. E vamos futuramente aí se organizar para refutar o Fábio Sabino? Vambora? Vamos cair de pau.